AXA Global Service Treinamentos, curso online, áreas classificadas e atmosferas explosivas, módulo 4. Sistema de comando e medição em áreas classificadas. Bom, pessoal, aqui nós vamos falar diretamente do tipo de medição, que é o HiPot, né? E do megômetro. Enfim, tá bom? Tem umas palavras em inglês aqui, eu já vou falando que o meu inglês é aquele inglês sou, certo? Enfim, então vamos lá sem demora. HiPot. O HiPot vem do inglês High Potential, em português alto potencial, e pode ser definido como um dispositivo utilizado para avaliar a isolação térmica em ferramentas, materiais elétricos e equipamentos por meio da aplicação de alta tensão, ou seja, uma voltagem, tá certo? O HiPot ele é utilizado obrigatoriamente nas indústrias para certificar que não haja nenhuma falha nos produtos. Então, vamos lá, numa indústria, você quer verificar a isolação térmica das ferramentas ou dos materiais elétricos, equipamentos, o que quer que seja, você vai fazer que tipo de medição? Através do HiPot, certo? Vamos seguir ainda. Ele permite a realização do ensaio de rigidez dielétrica que pode ser feito na forma não destrutiva e destrutiva. Então vamos lá. Forma não destrutiva, utilizada em ensaios de rotina em equipamentos e ferramentas. Baseia-se em aplicar uma tensão definida pela norma no isolante e analisar se houve rompimento. Já a destrutiva, o que ela faz? Ela é usada em amostras de materiais isolantes. Consiste em usar o HiPot para colocar tensão de forma crescente. Sendo assim, ao haver o rompimento, define-se a tensão presente naquele momento. E viu como é que é uma coisa assim bem interessante para você checar a condição de isolamento do material? Vamos continuar aí. Utilização do HiPot. O ensaio de tensão realizado pelo aparelho geralmente é utilizado por fabricantes de cabos e fios e empresas de telecomunicações para garantir a segurança e qualidade dos produtos fabricados. Porém, outras áreas na indústria também utilizam o HiPot de forma obrigatória para se certificar de que não há nenhuma falha em seus produtos. Quando esse texto fala o seguinte, que o HiPot também é utilizado de forma obrigatória, tá? É obrigatória para quem, meu aluno? Não se esqueça, para indústrias. As indústrias são obrigadas a utilizar o HiPot como forma de medição, ok? Então, vamos continuar aí. Megômetro. O megômetro é um instrumento de medição que consiste em gerar e aplicar de uma tensão para medir a resistência de isolamento utilizado, geralmente em motores e transformadores. O megômetro, também conhecido como Megger, é um instrumento de medição do fluxo de corrente elétrica. De forma simples, ele basicamente gera e aplica uma tensão que varia de 500 a 15.000 volts em um equipamento para realizar a leitura precisa da corrente elétrica capaz de passar por ele. Perceberam que ambos os equipamentos trabalham com tensão como uma forma de se obter um resultado? Mas aí vem a seguinte pergunta: qual que é a diferença, então, do megômetro para o HiPot? Qual que é a diferença desse tipo de teste, do Megger para o HiPot? Vamos lá. Os testes Megger e HiPot diferem quanto à tensão aplicada e a duração. Opa, o início do texto já está falando aqui. Então, o que diferencia um do outro? A tensão. Vamos mais além. Os Meggers, eles testam a voltagem baixa e média, com a carga entre 600 a 2.000 volts sobre um período de 1 minuto. Então, olha só, lembra que nós falamos da duração da tensão aplicada? Os Meggers, qual a duração da tensão aplicada? 1 minuto. Vamos seguir. Os testadores HiPot aplicam uma voltagem muito mais alta, a partir de 15.000 volts, para um máximo de 300 volts
por milímetro de isolamento. Os testes HiPot duram mais de 15 minutos, com tomadas de leituras a cada minuto. Então vamos lá. O que vai diferenciar? Qual que é a diferença do mega para o HiPot, do megômetro para o HiPot? É porque o megômetro você utiliza ele em um período de 1 minuto. Testou durante 1 minuto, fechou o teste. E o HiPot, eles duram mais de 15 minutos, certo? Esse teste. Então, qual que é a principal diferença de um do outro? Primeiro é o nível de tensão e depois é o tempo de teste. O Measure, ele aguenta quanto tempo? No máximo, 1 minuto. Vamos pensar desse jeito. E o HiPot? 15 minutos. Qual que é a tensão do Measure, ou seja, do megômetro? Opa, até 2.000 volts. E o do HiPot? 15.000 volts. Então, em outras palavras, quem é que aguenta fazer um teste maior durante mais tempo, aplicando uma tensão bem mais bruta? Claro que é o HiPot. Por isso que o HiPot ele é obrigatório, justamente aonde que nós falamos? Lá nas indústrias. Porque, no caso, nas indústrias, a instalação ela tende a ser mais bruta, certo? Os equipamentos até então também são mais brutos, então, na verdade, eu vou precisar de um medidor que seja mais bruto. Em outras palavras, é aquele medidor que aguenta a pancada, que aguenta a pressão, tá? Então, vamos fechar então aqui nessa parte dos equipamentos de medição elétrica em áreas classificadas e atmosferas explosivas. Meu aluno, até o nosso próximo módulo, para assim nós concluirmos esse treinamento que envolve áreas classificadas.